E aí, pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Adam Smith e o surgimento do discurso econômico. Muito se fala que Adam Smith é o pai da ciência econômica moderna. Isso pode ser visto nos manuais de economia, nos cursos de introdução à economia. Mas quais são os elementos que de fato caracterizam esse pensador como o pai da ciência econômica moderna? Bora lá então? Anteriormente ao período da modernidade, não havia um corpo de conhecimento com conceitos e categorias que tivessem articulado para compreender a sociedade pela base econômica. Embora algumas correntes e pensadores pré-modernos tenham se debruçado em temáticas econômicas, não havia aí um corpo de conhecimento autônomo que pudesse explicar a sociedade pela base econômica. É somente no século XVIII, com Adam Smith, que esse corpo econômico se desvincula de outras disciplinas, como a filosofia política e a ética. Do ponto de vista da história do pensamento econômico, alguns poderiam indagar que o discurso econômico já estava estabelecido anteriormente a Adam Smith, com os mercantilistas, os fisiocratas ou os escolásticos. Eu poderia ir mais longe e falar de Aristóteles ou o grande pensador árabe do século XII, Ibn Khaldun. Mas qual o problema disso? Esses autores, embora tenham tratado de temáticas econômicas, não havia ainda um corpo de conhecimento especificamente econômico articulado com conceitos e categorias que explicassem a sociedade pela base econômica. Os mercantilistas, por exemplo, subordinavam o aspecto econômico ao aspecto político, ao poder do Estado. Os escolásticos também subordinavam os aspectos econômicos ao aspecto ético, ou seja, o discurso econômico estava sempre subordinado ou à filosofia política ou à ética. Mas o que era necessário então para que o discurso econômico propriamente dito surgisse? Em primeiro lugar, apresentar a esfera econômica como algo autônomo, dotado de conceitos, categorias e leis de desenvolvimento. Em segundo lugar, compreender que a esfera econômica tem uma certa espontaneidade, ela se desenvolve de modo espontâneo, trazendo bem-estar à humanidade. Dessa forma, o discurso econômico sairia do segundo plano e se emanciparia dos conceitos e categorias da filosofia política e da ética. E isso só acontece com Adam Smith. Sendo um grande admirador de Isaac Newton, Smith pretendia realizar para os fenômenos sociais aquilo que Newton fez no domínio da ciência da natureza. Enquanto Newton desvendou as forças ocultas da natureza, Smith pretendia desvendar as forças ocultas que regem a vida em sociedade. Seguindo Newton, Smith incorpora a metáfora de que todos os princípios do universo são regidos por um ser divino. Uma mão divina, uma mão invisível colocaria em movimento todo o universo. Deus está para o universo, assim como o relojoeiro está para o relógio. A concepção de uma ordem cósmica em Newton vai influenciar diretamente o professor e fonte de inspiração de Smith, Francis Hudson. A partir daí, Smith vai buscar desvendar os laços invisíveis que regem as ações humanas que levam a sociedade a um bem-estar maior. O surgimento do discurso econômico propriamente dito pode ser atribuído a Adam Smith pela articulação de duas categorias fundamentais, que é o trabalho e a troca. Ao abrir a riqueza das nações, dando peso fundamental à divisão do trabalho, que surge de uma propensão inata humana à troca, Smith vai se distanciar dos mercantilistas e dos fisiocratas. Os mercantilistas acreditavam que a riqueza surgia no comércio exterior, enquanto os fisiocratas acreditavam que a riqueza vinha da agricultura, do trabalho na terra. Smith, por outro lado, vai compreender que a riqueza social surge do trabalho. É o trabalho humano que produz a riqueza em sociedade, de toda e qualquer sociedade. É a partir dessa articulação fundamental entre trabalho e troca que Smith vai desenvolver toda a sua reflexão. A riqueza das nações é fruto da divisão do trabalho que deriva de uma propensão humana inata à troca. Mas o princípio da divisão social do trabalho não é algo novo, muito menos aquele clássico exemplo da fábrica de alfinetes. Autores anteriores a Adam Smith já haviam trabalhado essas questões. A questão fundamental em Smith é o lugar que lhe dá a essas categorias. Comentando a centralidade da divisão do trabalho em Smith, o grande economista Isaac Rubin comenta o seguinte: mas que feliz intuição aquela que o levou a colocar a descrição da divisão do trabalho bem no início do livro. Por conta disso, a sociedade mercantil emerge imediatamente como uma sociedade baseada de um lado na divisão do trabalho e de outro na troca de unidades econômicas individuais. Em outras palavras, como uma sociedade baseada no trabalho e na troca.
Com a articulação entre trabalho e troca, é possível compreender uma grande quantidade de fenômenos econômicos na sociedade. Colocando a divisão social do trabalho como ponto de partida da análise, é possível compreender fenômenos que aparentemente são desconexos e sem sentido, como o lucro, o salário ou até mesmo o grau de riqueza de alguma nação. Colocando o trabalho como fonte de toda a riqueza social, Smith vai poder solucionar problemas que pareciam insolúveis para sua época, como é o caso de um paradoxo formulado por John Locke. Locke vai argumentar que, embora nas Américas existam terras abundantes e férteis, não havia geração de riqueza, ou seja, o rei de uma tribo na América vivia pior, vestia-se pior, comia pior do que qualquer trabalhador inglês da época. Smith vai explicar esse paradoxo afirmando que o trabalhador mais simples da Inglaterra dispõe de um número cada vez maior de trabalhadores para atender suas necessidades. Ou seja, através da divisão do trabalho e da troca, aqueles que estão nas classes mais baixas dispõem de cooperação e trabalho de muitas outras pessoas. Assim, Smith apresenta a sociedade como uma grande manufatura, onde os trabalhos individuais especializados se interconectam e geram um bem-estar maior para a sociedade, criando produtividade e uma maior abundância de riqueza. É por isso que Adam Smith vai afirmar que a busca pelo interesse próprio pode gerar uma harmonia na sociedade. Prevalece, portanto, uma certa harmonia entre os seres humanos na economia capitalista. Todas as contradições do capitalismo ficam em segundo plano. É essa percepção, então, de que a economia política tem princípios e leis gerais autônomos que permitem a Smith ser considerado como o pai da economia. Não só isso. O discurso econômico propriamente dito, a partir de então, se emancipa da filosofia moral, da ética e da filosofia política. Vou deixar aqui uma bibliografia interessante para vocês consultarem. Se gostou do vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e até a próxima.